Então quer dizer que depois que você conheceu aqui o espaço do repositório literário, você resolveu se tornar um leitor melhor, ou quem sabe começar nessa vida de leitor, conhecer livros, ou talvez voltar a ser o leitor que você era. Pois bem, pensando nesse tipo de acontecimento, ao qual se aconteceu por minha causa eu fico imensamente feliz, e se não foi por minha causa eu fico feliz da mesma forma. O importante é voltar para a leitura, isso nos torna pessoas muito melhores. E pensando nisso, eu fiz aqui um pequeno compilado de dicas para você que está querendo voltar ou está querendo iniciar nessa vida de aquisição de livros, de leitura, para você gastar pouco dinheiro ou talvez nenhum dinheiro na aquisição e conhecimento de livros, porque é bom a gente dizer que nos últimos anos muitos produtos inflacionaram, muitos, e livros não escaparam a essa regra. Então eu vou deixar aqui hoje algumas pequenas dicas para você se tornar um excelente leitor gastando pouco, ou às vezes nada. A primeira dica que eu vou deixar aqui, e talvez essa seja a mais importante, é que tente comprar livros usados. Livros usados você encontra principalmente em sebos, você encontra em sites de internet. Muitos sites de internet têm um serviço específico a respeito de produtos usados ou seminovos. E nesse tipo de serviço você vai encontrar realmente grandes oportunidades de aquisição de livro. Porque se você já fez o exercício de entrar nas livrarias, você se assusta com os preços de livros novos, de livros lacrados. É claro que existem leitores, eu conheço muitos, que além de serem leitores, eles são uma espécie de colecionadores de livros. E um colecionador, às vezes, ele quer ter um livro impecável, um livro sem orelha, um livro com a capa perfeita. Eu me considero alguém que tenho zelo por livros, gosto de manter a maior parte dos livros que eu tenho eu já tive, embora no passado eu tenha me desfeito de muita coisa que eu tinha, sinto até um certo arrependimento disso. Mas no geral o que basta para mim é a informação contida no livro. De uma forma geral, eu não ligo para o estado da capa, eu não ligo para se tem orelha, eu não ligo, na verdade, para o estado do livro. Para eu não pegar um livro, ele precisa estar realmente destruído e perto do inutilizável. Essa é a primeira dica. Tente priorizar a compra de livros usados. Não raro você vai pagar metade do preço, às vezes um terço, um quarto do preço. Já vi em sites de venda de produtos usados ou na mão de pessoas, em sebos, livros que custam a versão nova, custam R$ 80, você vai pagar talvez R$ 20 ou menos. É uma grande oportunidade de procurar por livros usados. A segunda dica, que é muito importante também, é caso você já tenha um relativo acervo de livros na sua casa, e talvez são livros que você tem absoluta certeza que você não vai ler pela segunda vez e que estão ocupando um pouco de espaço, tente fazer a venda ou a troca desses livros. Novamente, plataformas de produtos usados são um imenso portal para esse tipo de negociação. Eu mesmo já fiz troca de livros, trocas na qual as duas partes se saíram muito bem, pois da mesma forma que você procura por livros, às vezes por livros que não estão na livraria, e às vezes você mesmo tem esse tipo de material e você sempre vai encontrar pessoas que querem fazer esse tipo de troca, troca um pelo outro. É aquele tipo de vantagem mútua onde não rola dinheiro nas negociações. E isso realmente vale muito a pena. É preciso dizer que para esse tipo de negociação, para troca de produtos, por que eu não falo tanto de venda? Porque existe um público para venda e existe um público para troca. Na troca, você carece de estar inserido em um grupo de leitores
onde esse tipo de prática seja comum. Por que eu falo isso? Porque só faz a troca de material quem tem esse material para trocar, né? A venda não, a venda você anuncia da forma que você quiser, seja no Facebook, seja em alguma outra plataforma, que algum interessado em algum momento vai aparecer. A questão das trocas não. Mas de uma forma geral, eu recomendo também a venda e a troca de produtos, de livros. Uma outra dica que eu posso deixar para você, mas isso carece novamente, você precisa já estar inserido em um círculo bastante específico de leitores, que é o uso de cupons de desconto na hora de comprar esses livros. A questão é que esses cupons de desconto, geralmente, eles estão dentro de blogs ou dentro de sites ou dentro de uma comunidade do Facebook, do WhatsApp também. Se você, por um acaso, está fora desse tipo de convívio, é bom você entrar, porque você vai conversando com pessoas que têm os mesmos interesses literários e, vez ou outra, aparecem excelentes oportunidades na compra de livros com um preço muito bacana. Um outro ponto também que novamente, você precisa estar atento são as promoções relâmpagos de grandes lojas de varejo. Algumas vezes eu consegui descontos muito interessantes em produtos que ficaram em desconto assim por pouquíssimas horas ou pouquíssimos dias. Porque o varejista, às vezes, ele faz a compra de um grande lote, de um grande container de determinada obra, acreditando que aquele livro vai vender bastante. E por mais, às vezes, que realmente venda bem, em muitas ocasiões a venda não atinge aquele número que a loja desejava e os produtos vão ficando emperrados. E daí, para não tomar prejuízo, o lojista resolve vender num preço muito bacana, às vezes dentro do custo que ele mesmo pagou, né? Pelo menos não vai ficar no prejuízo. Então, se você é um leitor procurando principalmente por livros que venderam bem no passado, mas que por algum motivo você não leu e gostaria de ler, é claro que aqui a gente tem que dizer que isso se restringe para livros novos. Sebos e outros tipos de locais que trabalham com obras usadas é um pouco complicado de fazer esse tipo de coisa, embora exista para determinados títulos. Mas nos grandes varejistas você realmente vai encontrar livros novos, geralmente livros best-seller, livros que venderam horrores no passado, com preços muitíssimo bacanas, muito bacanas. É excelente ficar atento a esse tipo de oportunidade. Um outro ponto que é legal de dizer também é que você pode, mas aí você tem que esperar. Você tem que esperar, você tem que mapear o preço desses produtos ao longo do ano inteiro, que é pegar promoções interessantes na Black Friday. Muita gente se esquece porque a Black Friday tem essa fama de trazer grandes promoções para o mercado de eletrônicos e tecnológicos, né? Eu mesmo já fiz algumas aquisições de televisão ou outros aparelhos dentro da Black Friday, mas quase tudo dentro da dinâmica de lojas entra em promoção e livros é um desses casos. Você vai encontrar livros valiosos. Quando eu falo de livros valiosos, geralmente nós estamos falando de livros técnicos ou então de livros que são best-sellers, principalmente que tenham sido lançados naquele mesmo ano e que ainda estejam com um gás de venda muito grande. Porque você vai ter best-sellers que hoje já não vendem tanto assim. Eu sempre costumo dizer o exemplo de verdadeiras febres dos anos 2000, que foi Harry Potter e o Senhor dos Anéis. Eram livros que vendiam muito, vendiam demais. Hoje eles ainda vendem, mas com uma velocidade de mercado muito inferior ao que foi há 20 anos atrás. Você ainda encontra nas livrarias edições novas desses livros, mas ocupando um espaço bem menor dentro das prateleiras. Então a Black Friday ela geralmente se restringe a livros técnicos, que são livros no geral muito caros, livros que passam aí de R$ 200 numa época normal de venda,
e que na Black Friday sofrem aí alguma queda bastante, eu não vou dizer bastante, mas uma queda sensível de preço. Nunca vi nenhum deles com mais de 50% de desconto, o que para Black Friday é o que a gente espera encontrar, um desconto de pelo menos 50%. Existem alguns produtos muito específicos e contados que chegam nesse patamar. Livro é um pouco difícil, mas descontos aí da ordem de 30% até 40% você encontra. Então, se você é um profissional que está procurando um livro bastante específico para sua área, aquele livro caro da sua área, fique atento que na Black Friday ele vai cair de preço. O quanto a gente não sabe. Por isso é bom você mapear o preço dele ao longo do ano, para na Black Friday você ter aquela margem de comparação confiável e arrematar aquele livro que você estava procurando há tanto. Uma outra dica também, e essa é bastante interessante, e eu posso dizer por mim mesmo, é que se você for comparar, principalmente se você faz questão ou se você nunca comprou livros usados, que como eu falei aqui, os livros usados existe uma imensa gama de conservação. Tem aquele livro usado que você compra ele por um preço bastante modesto e o livro está praticamente perfeito, como tem aquele livro que você compra ele usado e você tem que colar as páginas, porque já está caindo tudo. E uma ótima alternativa para isso, se você quer gastar pouco com o livro ao longo do tempo e você não liga para ter esse livro na mão, para sentir aquele cheiro de livro novo, que você quer ter um livro com a capa perfeita, invista em um leitor eletrônico de livro. Isso aqui realmente quebra um galho enorme de quem procura principalmente por livros que estejam fora do catálogo, por livros que são difíceis de encontrar em sebo, porque isso você também vai encontrar. Você vai ter dificuldades para encontrar determinados títulos de livro e ainda que você encontre usados, eles são caros, porque são livros que tiveram talvez uma demanda muito baixa, ou são livros que sempre estão sendo procurados, mas que para as editoras não vale a pena fazer novas edições, porque muitos livros também eles já caíram em domínio público. Ou seja, para a editora não vale a pena, às vezes, pegar um título de livro que já caiu em domínio público, fazer um investimento naquilo para um retorno muito baixo, porque você vai ter muito mais concorrência. Muito mais concorrência. Então, livros que já caíram de domínio público, e você vai encontrar muitos livros famosos assim, você investe em um leitor de livros digital e você vai conseguir livros praticamente de graça. O gasto que você vai ter com esse aqui é um Kindle, né? É um produto específico da Amazon. Esse não é o top de linha, eu nem preciso de um top de linha. Eu paguei na época, isso há 3 anos atrás, eu paguei R$ 350 nesse Kindle aqui. Um dispositivo muito bom de leitura. Ele imita com impressionante qualidade a sensação visual de estar lendo no papel. E eu posso dizer com absoluta segurança, a quantidade de livros que eu já li aqui no Kindle, ele já pagou 2 ou 3 vezes o valor dele próprio se eu fosse comprar esses livros em forma física. Tenho que dizer aqui também que algumas pessoas, talvez, assim como eu, não se sentem confortável de ler numa tela, num leitor digital, que é o caso do Kindle. Eu entendo isso. Eu podendo ter o livro físico, eu prefiro 1000 vezes ter o livro físico. Mas não se esqueça, quando você procura por livros, existem edições e existem volumes que são não impossíveis, mas que são muito difíceis de ser encontrado. E se você vai restringir o seu período de leitura para apenas um momento em que você conseguir pegar esses livros na mão, às vezes você tem que estar disposto a esperar muito tempo. Não exatamente por encontrar, porque nas plataformas de venda digital, os sites,
Você pode encontrar, mas o problema é o preço. Existem livros que já saíram que os direitos autorais já foram derrubados por conta de tempo, né? Acredito que são 100 anos após a primeira edição que os direitos autorais caem em domínio público. Acredito que é isso. Então fica um pouco difícil de você encontrar determinadas cópias. Claro que para alguns livros isso não vale, como qualquer coisa do Machado de Assis, por exemplo. É fácil de encontrar, mas existem outras obras de outros autores que é muito difícil. Então o leitor digital ele vai te quebrar muito galho. Vai ser um gasto que você vai com certeza, com absoluta certeza, diluir ele ao longo do tempo. E ele vale especial a pena se você tem um tipo de leitura técnica muito específico dentro da sua profissão que exija leituras de documento em PDF. Isso vai te economizar dinheiro de impressora, porque às vezes você prefere ler no papel, e isso vai te economizar um pouco de... Isso não vai te trazer aquela sensação horrível que é ler na frente exatamente da tela de um computador, que é essa tela brilhante aqui que vai cansando os olhos da gente ao longo do tempo. Então, o leitor em PDF é fantástico. Eu recomendo absolutamente a aquisição desse tipo de material, tá bom? A última dica, e essa eu acho que é bastante importante, e essa talvez seja o primeiro passo para quem está querendo voltar para o mundo da literatura ou iniciar, você que é um pouco mais jovem, que está ouvindo, que está assistindo aqui o repositório literário e chegou na conclusão que esse cara aqui falando realmente tem razão, que você tem que voltar a ler livros para você se tornar uma pessoa melhor, uma pessoa com mais ideias, uma pessoa com poder de articulação mais amplo. E só os livros trazem isso para a gente, tá? A dica que eu deixo aqui é a seguinte: pergunte para as pessoas mais próximas. Quem é leitor e quem está querendo se tornar um leitor precisa ser curioso. É de chegar na casa do parente, chegar na casa do primo, chegar na casa do tio e perguntar se você tem algum livro, se você... Sabe quando você chega na sala ou no quarto de um parente, você vê aquela prateleira cheia de livros, você tem que ir curioso mesmo. Você tem que ser curioso, chegar lá, parar, olhar, lombada por lombada, título por título. Você sempre vai encontrar coisas interessantes. Eu já cansei de tantas vezes que eu fui na casa dos meus amigos, na casa dos meus parentes, e saí de lá com um livro emprestado. Saí de lá com um livro para ler, títulos interessantes, coisas que eu já vinha procurando nos sebos e não encontrava, fui encontrar na casa de parente meu, na casa de amigo meu, e o que é mais impressionante, e isso acontece com razoável frequência, existem pessoas que estão de mudança e que doam os seus livros. Esse é um outro tipo de fato que agrega muito à biblioteca e o gosto literário da gente. Já cansei de receber doação de amigos meus, de parentes meus, de pessoas próximas, de pessoas que nem me conheciam de fato, mas que conheciam pessoas que me conheciam, e daí nessa ponte de ligação acabei ficando com livros de pessoas que estavam em mudança, de pessoas que não queriam mais. É fantástico. As pessoas têm que saber que você gosta de leitura. Você pode ter certeza que os livros vão começar a chegar até você e pode chegar num ponto que você tenha que dispensar a chegada desses livros por questão de falta de espaço. Mas a questão de falta de espaço a gente vai falar em outro episódio, porque aqui vocês devem perceber que espaço não é realmente a coisa mais abundante que eu tenho na minha casa. E também eu vou deixar aqui um cuidado para você que já tem alguns livros, mas que isso também vai ser pauta para um outro vídeo, que é a questão do empréstimo. Se você pegar um livro emprestado, você devolva, mas tome muito cuidado para quem você empresta. E é isso aí. Espero que as dicas sejam boas, espero que você aproveite, que você use delas para fazer da sua biblioteca um pouco maior, que você consiga usufruir desses meios de se conseguir livros pagando muito mais barato ou não pagando nada,
Porque se eu puder dar uma dica aqui, espero que não tenha nenhum dono de editora ouvindo isso. Se você puder comprar um livro, compre sempre o usado. É isso aí.